Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Objetivos de trabalhos acadêmicos, dissertações, teses. Como estruturar os objetivos? Os objetivos geralmente aparecem como uma seção separada, mas isso não é uma regra. Há trabalhos que trazem os objetivos dentro de um outro capítulo no texto acadêmico. Isso varia de orientador para orientador, de texto para texto, de instituição para instituição. Você tem que conversar com o seu orientador sobre essa questão especificamente. Os objetivos específicos são amarrados ao objetivo geral. O objetivo geral, ele é, muitas vezes, um objetivo só. Eu já vi alguns trabalhos estruturados com dois objetivos gerais, mas eu sugiro que você faça com um objetivo geral só. E que você olhe para o problema do trabalho ou para a hipótese, se for o caso, né? Então, o objetivo do trabalho, ele tem que ser uma referência no problema e no tema. O objetivo geral, ele tem que estar muito articulado ao problema. Eu vou dar aqui um exemplo depois para poder ficar mais claro, né? Os objetivos específicos, eles devem se remeter ao objetivo geral, que por sua vez se remete ao problema e ao tema, né? Numa sequência lógica, inclusive, de apresentação. Você, quando você apresentar no texto ali o objetivo específico, imagine que você apresente quatro, né? Cada um deles tem que ter uma organização lógica de sequência ali da pesquisa em si. Você não pode dizer que a última. Imagine que algum dos objetivos tenha relação com uma etapa final do trabalho. Então você não vai apresentar esse objetivo não vai ser o primeiro a ser ali apresentado. Ele vai ser o último. Entenderam? Os objetivos específicos, então, eles se referem ao objetivo geral. Vocês não devem colocar mais do que quatro, cinco objetivos específicos, porque você, como cientista, você não vai dar conta de toda a realidade, você consegue fazer um recorte. Então, o trabalho precisa muito bem estar recortado, você tem que ter consciência disso como pesquisador, você não vai dar conta de tudo, né? E quanto mais você, vamos dizer, especifica, é melhor. E quanto mais aberto, geral está o trabalho, mais eu acho que é mais complicada a pesquisa nesse caso. Por quê? Porque você não vai dar conta como pesquisador de toda a realidade. E quando você tenta dar conta de mais coisas, né, para um trabalho que tem uma, por exemplo, caso de dissertação, tem 2 anos aí, 3 anos, né, uma dissertação de mestrado. No caso de uma tese, né, tem uma duração maior, mas você não vai dar conta de toda a realidade. É preciso ter a sabedoria como pesquisador para poder organizar o trabalho nesse sentido. Coletar dados, pessoal, não é objetivo específico. Você não vai colocar nos objetivos específicos ali as etapas de desenvolvimento do trabalho, são coisas diferentes. Quando a gente pensa em objetivo geral específico, a gente está lá no nível da ontologia e da epistemologia. A gente não está dentro desse nível básico do esqueleto do trabalho ali, que entra o método e que entra a organização do trabalho em si. Eu dou aqui no canal o exemplo, trago o exemplo sempre da casa. Imagine que você tem um problema aí que seja a casa tá muito suja e você precisa limpar a casa. E o objetivo geral seria limpar a casa. Os objetivos específicos, você deveria, nesse caso, olhar quantos cômodos tem na casa. Então, a limpeza de cada cômodo poderia ser uma maneira de pensar os objetivos específicos, porque ele está relacionado ao problema, que tem a ver com a sujeira, a limpeza aí, né? E ele está relacionado com o todo, que seria a casa. Esse exemplo é muito simples, pessoal, mas eu acho que ele pode ajudar a manter você na ideia do que eu estou trazendo aqui. Agora, pegar o rodo para limpar a casa,
né? Jogar o lixo da casa na lixeira, isso daí não é objetivo específico. Isso daí entra lá na metodologia, na parte de organização das etapas do trabalho. Você tem que dizer isso no trabalho, sim, mas isso não é objetivo específico. O objetivo específico ele está lá no plano da ontologia e da epistemologia. Ele está no plano ali da organização lógica do pensamento científico e da pesquisa, certo? Você tem que olhar, obviamente, né, para o que vai ser feito para você conseguir estruturar esses objetivos, né? Você tem que ter uma certa intimidade com o seu objeto de estudo, e para isso você precisa se questionar, você precisa ler referencial teórico e discutir com o seu orientador, né? E se manter nesse princípio de cientista para você não desvirtuar a sua pesquisa, né? Lembre-se também de trazer na apresentação dos objetivos do mais específico para o, aliás, do mais geral para o mais específico. Você pode usar verbos no infinitivo, aliás, deve, né? Compreender, investigar, analisar, geralmente são os verbos mais usados aí em textos acadêmicos. E você não vai redigir na seção objetivos um parágrafo. Você vai escrever lá, objetivo geral, compreender o ponto. Objetivos específicos, compreender o, investigar o, analisar o. Você não vai escrever um parágrafo para cada um deles, é uma sentença ali com verbos no infinitivo. Olhem outros trabalhos das instituições para ver como eles são organizados. Compare esses trabalhos, não leve o trabalho, né, como o correto só porque ele faz parte ali, porque tem muita coisa mal feita, mesmo em instituições renomadas, e tem muita coisa que pode ser questionada e elas não seguem necessariamente o mesmo padrão. Quando eu digo para vocês olharem, é só para ter uma ideia, né? Mas sempre se mantenham no posicionamento ali, né, do que você construiu como pesquisador. Né? Você não tem que seguir, não é porque todo mundo vai pular da ponte que você vai pular também. Né? Você tem que ter um pensamento mais crítico e para isso você precisa entender metodologia e entender o seu objeto de estudo para saber o que você está fazendo. Pessoal, um abraço a todos. Eu vou deixar aqui os meus contatos, eu sou revisor de texto, se alguém precisar de revisão. Tchau, tchau.